Contexto Geral entrevista o padre Ayrton Freire, fundador da Fundação Terra. Eu nasci em uma cidade que fica às margens de um rio afluente do São Francisco, o rio Pajeú, a cidade de São José do Egito. Nasci às 8h40 da manhã de uma quinta-feira, do dia 29 de dezembro de 55. Filho de Jaime de Santana Freire, Doralice Lima Freire. Nessa cidade eu vivi até os 5 anos de idade. Depois fui com meus pais para uma outra cidade, chamada Sertânia, que fica às margens de outro rio, Mochotó, afluente do São Francisco também. Aí eu fiz o curso primário, ginasial, e para fazer o ensino médio, que na época se chamava científico, eu fui estudar no Recife. Fiquei lá 10 anos. Lá eu estudei filosofia, teologia, psicologia, formação em psicanálise. E voltei para Arco Verde. Fui ordenado padre no dia 13 de fevereiro de 1982, na cidade de Pesqueira, sede do bispado, com a idade de 26 anos, e fui morar em Arco Verde. No centro da cidade de Arco Verde eu fiquei morando por 2 anos. Com 28 anos eu conheci a periferia da cidade, Rua do Lixo, e fui morar com eles. E lá eu passei 16 anos morando, mas atuando, trabalhando, ajudando até hoje. No ano 2000, 16 anos depois, eu fui morar na zona rural de uma outra cidade, Buíque, Pernambuco, fica perto, 12 quilômetros de Arco Verde. E lá eu vivo até hoje, na comunidade de vida dos servos de Deus, criada no dia 13 de fevereiro do ano 2000. E lá eu vivo com meus irmãos servos, buscando viver o Evangelho no meio dos pobres, ajudando aos necessitados, escutando o povo de Deus, servindo aos pobres, servindo ao altar. Assim é a minha vida, até hoje. Já tenho 63 anos e meio, 35 anos de Fundação Terra e quase 20 anos que moro na zona rural. Eu vim ao Ceará, primeiramente, a serviço da Congregação Damas. Eu trabalhava na Congregação Damas como orientador religioso, fazia parte de uma equipe, e eles me enviavam uma vez por semana por um mês. Por todo mês, eu vinha uma vez por semana. E aqui eu conheci Fortaleza, as pessoas, e desde lá até hoje eu tenho vindo. Agora menos vezes, porque há outras atividades também, mas em média eu tenho vindo, a cada 2 ou 3 meses eu tenho vindo aqui. Pelo que eu me lembro, eu deveria ter em torno de 7 a 9 anos de idade, quando me veio o desejo de ser padre. Houve umas missões em Sertânia, e no último dia da missão, o frade pediu que a gente levantasse uma pequena cruz como lembrança das missões que acabavam de se realizar. E se alguém desejasse seguir a missão de anunciar Jesus, que oferecesse a Jesus do coração. Eu me ofereci, então, 7 a 9 anos de idade, embora não dissesse, porque eu era um menino muito briguento, chamador de nome, assim, menino malino, menino, né, Peralta, no português clássico. Mas menino malino, no português nordestino. E eu guardei isso até 19 anos de idade. Somente quando eu terminei o 2º grau, é que eu disse que ia fazer filosofia e teologia. Surpresa para a família. E assim se passaram
E assim se passaram 37 anos que eu sou padre. Eu não pensava em morar na Rua do Lixo. Aliás, eu nem queria ir para a Rua do Lixo, porque era longe de onde eu morava, não conhecia, e distante, assim, essa coisa assim. Esse comodismo natural das pessoas, né? Mas insistiram muito o grupo de jovens, uma jovenzinha me insistiu muito o grupo de jovens, e eu fui. Fiquei muito tocado, porque as pessoas catavam lixo, quebravam pedras para as construções, fazia brita, 50 latas de brita, 100 latas de brita, a família inteira sem estudo, ninguém sabia ler. Ou fazia biscate, ou trabalhava em famílias, e o lixo da cidade que era colocado lá, um lixo pegando fogo, pessoas disputando comida com animais, aquilo, a hiena, esse fogo permanente na periferia da cidade, sabe? Mas o que me tocou mesmo foram os apelos de uma criança. Escutar os gritos de uma criança em forma de apelo, por amor de Deus, eu estou com fome, eu quero bolacha. Ela chamava bolacha Eucaristia, na hora da distribuição. E vendo aquela cena, eu resolvi mudar de lugar. Mudei de lugar literalmente mesmo. A percepção mudou, o olhar mudou. A compreensão da realidade mudou. Eu mudei de lugar. Literalmente mudei de lugar. Então não me cabia mais onde eu estava. Eu tinha que estar com eles. Viver com eles, para eles. Pobre com os pobres. Não tinha nada. Eu pelo menos tinha saúde na época. Hoje eu não tenho. E eu resolvi morar com eles. Perguntei se eles aceitavam. Eles ficaram admirados e eu fui morar com eles. Como não tinha como viver ali, quer dizer, comer mesmo, alimentar, beber, não tinha. Então eu pedi para dar banho aos doentes do Hospital de Arco Verde e na condição de que me desse comida meio-dia, me desse água. E eu voltava à tarde para a Rua do Lixo e ficava lá com os pobres. No início, para mim, era só gente assim, que não sabia fazer nada, né? Não tinha, só ali. Mas conhecendo as pessoas, escutando novamente, o ato de escutar, muito importante, escutando as pessoas, eu percebi que elas possuíam talentos, dons. Havia pedreiros, serventes, pessoas que sabiam cozinhar, cuidar de crianças, bater tijolo, pedir esmola. E a gente dividiu, organizou a comunidade em grupos conforme o que eles sabiam fazer. E eu participei de 2 grupos. Eu participava dos grupos que batiam tijolos no rio, no Riacho Salgado, para fazer as casas, recuperar os casebres. E o grupo que pedia esmola. Eu ia para a rua pedir esmola no final de semana. Mas celebrava toda tarde com eles, na Rua do Lixo. Era um acontecimento, Sabe? E aí nasceu a Associação Terra, porque a LBA disse que se a gente quisesse ter verbas, ajuda da LBA, Legião Brasileira de Assistência, que funcionava na época, a gente deveria ter personalidade jurídica. Foi criada a Associação Terra. Por que Terra? Porque queríamos fazer na terra a vontade do Pai que está nos céus. E a vontade do Pai que está nos céus é única, que não se perca nenhum daqueles que o Filho lhe deu. E ali estava a parte mais desprovida do Senhor, a parte mais humilhada da face de Deus. E eu estava com eles. Começamos a alfabetização de adultos, chegando à letra L, discutíamos o sentido de luz, descobrimos que a gente não tinha luz
e que a gente precisava ter luz. Descemos para a cidade, para a prefeitura, pedir luz. Primeiramente eram 12 pessoas, os 12 fundadores. Dos 12 só eu sobrevivo até hoje. Mas chegando à prefeitura eram centenas de pessoas que nos acompanhavam, porque era período de seca. E eles achavam que a gente ia saquear o comércio para comida. Então eu me tornei um padre comunista, vermelho. Como disse agora o atual presidente, eu era verde por fora e vermelho por dentro, era melancia. Só tinha a capa verde, né? Só tinha a capa de padre. Mas eu deveria estar querendo ser prefeito, vereador da cidade, eu deveria ter algum projeto político. Porque não era normal um padre deixar a cidade ficar ali, não. Era, sabe, devia ter alguma ideia má para fazer aquilo. Imagine, 37 anos já se passaram que eu não sou prefeito. 37 anos que a obra acontece. Vários prefeitos já passaram, vários presidentes. E a gente continua. Continuamos lá na Rua do Lixo, tivemos luz, depois tivemos água. E os projetos avançaram à medida que a comunidade se organizava. Tinha voz, passou a ser vista. Também perseguida, também. Mas, se Deus é por nós, quem será contra nós? O importante é que dali nasceu uma espiritualidade, uma forma de enxergar a vida, uma maneira de entender as coisas. Nos pobres eu me reencontrei e agradeço a Deus por ter me dado os pobres como mediação para que eu pudesse enxergar a vida de forma diferente. Surgiu uma ética, a ética da alteridade, na relação eu-tu. Eu fico atento para a demanda que vem do rosto do outro, do olhar do outro, do riso do outro na ausência da fala. Através da escuta, eu pude perscrutar, sondar o que havia na alma dos meus irmãos pobres, carentes, hoje também meus irmãos de rua. E nasceu uma espiritualidade da terra, nascida da terra, que tem se espalhado pelo Brasil, fora do Brasil. E aqui em Fortaleza é forte. São os grupos da terra. O Instituto Padre Ayrton, a creche Maracanaú, Pleno Viver em Maracanaú, com os mais pobres. Os pobres têm a nossa preferência, independente da conta bancária. Independente da conta bancária. Por todos nós somos pobres diante de Deus. Todos nós somos carentes de, faltantes, demandantes, alienados ou alienantes. E buscamos, através dessa prática e na revelação da misericórdia, fazer resgate. Sendo misericordiado por Ele, poderemos ser instrumento de misericórdia para outros também. Mas ter uma experiência pessoal com Ele, para depois traduzir em atos efetivos aos que dele necessitam. Somos instrumentos da misericórdia. Desse trabalho nosso surgiu essa espiritualidade que nos alimenta. E nela estamos até hoje, sem precisar ser prefeito. Algumas cenas são fortes. Cenas fortes. Uma delas, por exemplo, quando houve a grande doença não me lembro agora da doença, era uma disenteria forte que as pessoas tinham e morriam dessa maneira, cólera, havia cólera. Em 88. 4 anos depois que havia sido criada a Fundação Terra. E eu com as pessoas nos braços, correndo. O ônibus não aceitava levar porque era altamente contagioso. E eu carregava as pessoas nos braços
às vezes em rede, levava para o hospital. O menino José morreu em meus braços. Eu batizei com minhas lágrimas. Não havia água para batizar. Cenas fortes, cenas fortes. Comadre Marlene passando, eu peguei gastrite, eu peguei úlcera emocional, úlcera de fome também, porque eu não queria mais comer. Muito forte. Comadre Marlene passando em frente da casa dizendo: Padre Ailton, o senhor quer banana esmagaiada? O senhor não pode comer comida de panela? Eu boto uma banana num prato, boto leite de posto, se eu como, nós comemos aqui, para o senhor ter uma focinha. E eu comia. Eu comia das esmolas de irmã, de comadre Marlene, que trabalha até hoje conosco. A filha dela também, os irmãos dela. Sabe, meus irmãos pobres, meus irmãos pobres. Dos pobres eu me reencontrei. Se eu fui misericordiado por Deus, foi através dos pobres. E aos pobres eu volto. Com eles eu estou. É isso que nos alimenta, não é? Para ser constante, para ser permanente, o amor há de ser alimentado. Para ter continuidade, na reciprocidade ele precisa acontecer. E se ele for creditado, ele estabelece um resgate, restabelecendo um sentido de que vale a pena por amor viver. Nesse amor eu acredito. Um amor ágape, um amor efetivado. São as lições que aprendi nessa comunidade. E hoje ainda aprendo, porque sou um aprendiz da vida, sou o vaqueiro da esperança. Eu tenho dito, um homem vestido de saca, amarrado com a corda. Somente é o que eu sou. Somente. E com grande confiança em Deus. E contando os dias para inaugurar um centro de acolhimento a moradores de rua em Arco Verde. Se Deus quiser, nos 35 anos da Fundação Terra. Minha gente, eu sou um irmão deles. Eu sou, sabe? Eles me ajudam até a rezar. Eles me procuram até me procuram apenas para receber o sinal da cruz na testa, para sorrir para eles, para dizer o nome deles. Me procuram para pedir uma prece. Eles, sabe, para falar o que eles querem falar e eu escuto. E por não saber o que dizer, suplica a misericórdia divina. Por isso eu suplico a Deus muitas vezes quando escuto o povo de Deus. Eles me ensinam mais do que eu posso dar a eles. Eles são sinais de esperança para mim. É uma relação de reciprocidade. Amamos-nos mutuamente. E por nos amar, Deus está entre nós. Com toda a verdade. A Fundação Terra é o braço social de um conjunto a que damos o nome de Obras da Terra. Temos o Instituto dos Servos de Deus, que é o lado espiritual da obra, a Fundação Terra, que já existe em Arco Verde, na Rua do Lixo e aqui em Fortaleza, em Maracanaú, é o braço social. Temos os grupos da Terra, pessoas leigas, uma boa parte já consagrada, que vive a espiritualidade do serviço e da misericórdia, formam o Instituto Padre Airton. E assim nós vivemos. Instituto, lado espiritual, Fundação Terra, ajudando aos pobres, da periferia mesmo, social, e o Instituto Padre Airton, com os que vivem essa espiritualidade. A Fundação Terra existe há 35 anos, o Instituto há quase 20 anos, o Instituto, o IPA existe há quase 15 anos também. E assim estamos vivendo. Uma graça de Deus.
A missão de toda obra é essa. É o nosso carisma. É revelar o Pai, como Cristo nos revelou, segundo as necessidades do tempo. De cada um segundo as suas possibilidades. E para cada um segundo as suas necessidades. Temos uma mística. Seguir a Jesus Cristo, pobre, servo e humilde. Pobre, servos e humilde. Pauper servus et humilis, se diz em latim. A nossa praxis é através do anúncio, do diálogo, do serviço. Anúncio, diálogo, testemunho e serviço. Assim nós queremos viver. Tudo isso nasceu de uma experiência, como aqueles que anunciaram Jesus a partir de um encontro com Ele. Nesse encontro com os pobres, com o Senhor, com Ele, nasceu essa espiritualidade. E assim vivemos há tantos anos. Os desafios da igreja no século XXI é anunciar Jesus, caminho, verdade e vida, mesmo de sempre. E a propósito disso, eu agradeço a Deus por nos ter dado novamente um Francisco à sua igreja. No século XII, Deus mandou um Francisco para a igreja, para nos lembrar coisas simples do Evangelho, como as bem-aventuranças. Nasceu Francisco, viveu Francisco, deixou um legado forte para a igreja, referencial humano, que atravessa séculos, já 800 anos, o testemunho de Francisco. E agora temos Francisco, um homem segundo o coração de Deus. Ele está fazendo o que o Papa João XXIII prenunciou para a igreja. Quando perguntaram ao Papa João XXIII o que ele esperava do Concílio Vaticano II, que aconteceu de 62 a 65, ele abriu a janela do Vaticano e disse uma rajada de ar fresco sobre a igreja. O Papa Francisco está arejando a igreja e lembrando aos que servem essa igreja que nós estamos a serviço, que os bispos não são príncipes, mas são pastores, que os padres não precisam ter interesse nem na lã, nem na carne, nem no leite, nem no sangue das ovelhas. São pastores do rebanho. Conforme nos pediu Ezequiel 34, ai dos pastores que apacentam a si mesmos. Ele veio nos lembrar isso, que nós estamos a serviço do povo. Nós somos retirados do povo, preparados para voltar a esse povo. E o pastor tem que ir aonde estão as ovelhas. O pastor tem que ter cheiro de ovelhas. Pastor não existe sem ovelhas. Ovelha pode existir sem pastor, e há muitas atualmente. Mas ele se constitui pastor à medida do cuidado com as ovelhas. Se não for assim, ele é lobo. Ele é lobo. Ele é outra coisa. E se ele for lobo, o pastor, o grande pastor, o bom pastor, ele próprio virá para cuidar das suas ovelhas e retirará daqueles o poder que lhes tiver dado. Vejo Francisco como um grande homem. Tiro meu chapéu para Francisco. Como se diz em hebraico, kol kavod le Franciscus. Toda honra para Francisco. Tiro o chapéu para ele. Kol kavod.
as melhores possíveis. As melhores possíveis. Porque é um homem de coragem. Ele fala a linguagem de hoje. Ele lê os sinais dos tempos. Ele está atento às demandas, às necessidades desta igreja e do povo. Aliás, não só da igreja. É um homem cuja figura transborda os limites da própria Igreja Católica. Ele é uma figura universal. Ele é um homem assim, cuja fala tem peso. A própria presença dele. Ele é uma figura de peso para a humanidade. Para mim é um grande líder. Não sei se o maior líder, mas é um grande líder, sabe? A própria história de vida dele, ele cardeal, pegando ônibus, andando de bicicleta. Ele faz refeição hoje com os operários. Ele mora na casa Santa Marta, que acolhe a pessoas, peregrinos. Ele não mora nas dependências do Vaticano. A igreja de São Pedro é um lugar assim para celebração, assim, visita. Mas onde ele mora mesmo é um lugar muito simples. É um lugar muito simples. É um grande homem, uma grande figura. Incompreendido dentro e fora da igreja. Eu diria mais dentro da igreja, incompreendido, do que fora. Mas está fazendo um lindo trabalho. Que Deus lhe dê muitos anos de vida, muita saúde, muita paz. E eu não tenho muita saúde também, mas se Deus quiser tomar os anos de vida que eu tiver para prolongar os anos de vida dele, eu vou dizer como disse Chico Buarque, para mim basta um dia, não mais que um dia, ou meio-dia. O resto pode passar para ele. Tive a grande honra de trabalhar com a irmã Dulce quando eu estive na Bahia, no ano de 87. Convivi com ela, já era padre, tinha 5 anos de padre. Trabalhei com ela 40 dias no Hospital Santo Antônio, na Bahia. Uma santa. Aliás, eu tive a alegria de conviver com alguns santos. Eu convivi com a irmã Dulce 40 dias. Tive a honra de confessá-la ainda. Ela pediu confissão a mim para ouvi-la em confissão. Era eu que deveria me ajoelhar e me confessar com ela. E não ela a mim. Alma santa. Alma santa. Deus do céu. Pense numa alma limpa, linda. Uma grande mulher. Na sua fraqueza, Deus revelou a sua força. Conheci Frei Damião, era criança, me confessava com ele, vi 2 milagres grandes dele. Conheci Maria Teresa de Calcutá, quando foi a Hamburgo fundar uma casa em Bripaban, num bairro pobre, um bairro muito difícil, em Hamburgo. Conheci Irmã Dulce, conheci Maria Teresa de Calcutá, falando um inglês difícil, era da Albânia, um inglês difícil de se entender. Conheci o Papa João Paulo II. Conheci alguns santos. E desejo muito me parecer, pelo menos me parecer com a sandália ou o piso que eles pisaram. Colocar a sandália nos pés de algum deles. Ser digno disso. Pessoas que admiro, luzeiros, no meio de uma igreja tão pecadora, com tantos santos, viva através dos séculos, por vontade de Deus. Por vontade de Deus. Grandes pessoas. De cada um segundo as suas possibilidades. Para cada um segundo as suas necessidades.
anunciar Jesus, pobre, servo e humilde, e amá-lo com todas as forças de que somos capazes. Aliás, convém a um servo de Deus, eu tenho dito e até já escrevi, ser simples como um agricultor, trabalhador como um operário, zeloso como um pastor, paciente como um pescador, alegre como um regato e bom como só em Deus ele pode ser bom. Assim é um modelo de servo, de um servo de Deus. Com os pobres aprendi e com esses santos que eu conheci. Eu nem tenho mais tempo para escrever. Eu falo, eu penso, escuto e às vezes eu falo. E quando eu falo, isso é gravado, depois é digitado, depois corrigido, se transforma em livros sobre vários temas, E aí surgem os livros. Eu passo mais tempo corrigindo os livros do que escrevendo, que eu não escrevo mais. Eu peço ao Senhor que me dê inspiração para tratar sobre tal assunto e falo, dou um recado. E depois fica como um legado para a posteridade, né? Consignado por escrito, ou em gravação, ou em áudio. Deus é que sabe, né? Eu sei que eu só quero viver assim, como Deus quer e consente, servindo aos pobres e servindo ao altar. É só isso que eu preciso. Eu direi que o Brasil é mais forte que qualquer governante. Quando eu me entendi de gente, nós estávamos iniciando o regime militar. Eu tinha na época 8 anos e meio de idade quando começou o regime militar. Meu pai era militar também. Minha adolescência foi nesse regime. Conheci o período da redemocratização, conheci o primeiro presidente depois dos militares, sabe, esse período dele, o impeachment de Collor, depois de Dilma, o governo Lula, agora Bolsonaro. Minha gente, o Brasil é mais forte. O povo brasileiro é maior que qualquer sistema político, econômico. Quantos modelos econômicos já tivemos? Eu confio no povo brasileiro. Desejo ao governo Bolsonaro sorte, porque se ele não acertar, é o povo que sofre. O governo passa, outros virão, mas que ele tenha sucesso, que ele faça um bom governo. Mas sozinho ele não faz, tem que ter o Congresso. Eu gostaria que fizesse um bom governo e que a gente saísse dessa grande crise, desse marasmo, desse sofrimento que já dura décadas. E os mais pobres dos pobres são os que mais sofrem. É assim que desejo, é assim que eu vejo. Minhas considerações finais acontecem em forma de um pedido. Se tu quiseres ajudar efetivamente, agora em agosto, somente em agosto, se tu quiseres ajudar a creche Pleno Viver de Maracanaú, liga 0500 678 9005 se tu quiseres doar R$5. Se tu quiseres doar R$10, liga para 0500 678 9010. E se quiseres ajudar com R$15, liga para 0500 678 9015. E em nome de todas as crianças, as mais pobres dentre as pobres de Maracanaú, eu te agradeço. Amar efetivamente é isso. E eu te agradeço e te abençoo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.
Confia no Senhor e faz o bem. Do resto Ele cuidará. Confia no Senhor e faz o bem. Do resto Ele cuidará. Contexto Geral entrevistou o fundador da Fundação Terra, Padre Ayrton Freire.